Hoje é um domingo comum para nós. Nós vamos agora cedo estudar o Salmo 69 e, se Deus permitir, à noite nós vamos concluir o capítulo 8 de João. Mas de uma forma muito especial, Deus, em graça soberana, nos conduziu para estes dois textos, precisamente neste momento em que o mundo está vivendo. Nós todos ficamos chocados com o que vimos, tristes com o que vimos no massacre em Suzano. E, se não me engano, no dia seguinte, o massacre na Nova Zelândia, onde um maluco qualquer, filmando ao vivo e transmitindo ao vivo pelas redes sociais, o massacre de 49 pessoas, a morte de 49 pessoas que foram metralhadas, fora os feridos, dentro de uma mesquita muçulmana. E eu creio em Deus que o que eu havia preparado para amanhã, agora, Salmo 69, e à noite, João 8, se você prestar atenção no que nós vamos dizer nestas duas exposições bíblicas, você vai encontrar algum parâmetro. Primeiro, para compreender o que está acontecendo no mundo, e segundo, para você, como cristão, poder dar respostas a tudo isso. Não apenas respostas filosóficas, teológicas, mas respostas em termos de comportamento. Como que eu, crente, devo crer, o que eu devo dizer e como eu devo me comportar ou agir ou reagir diante do que nós temos visto acontecer. Não é verdade? E é óbvio que o mundo, com agendas conflitantes com os interesses das Escrituras, por exemplo, usam esses incidentes, inclusive, contra o cristianismo. É óbvio isso. Você não precisa ser um especialista, um sociólogo, para perceber isso. Então, esse diagnóstico, para mim, não é nada novo, não é nem um pouco surpreendente, brilhante, quando você chega à conclusão de que agendas contrárias ao cristianismo estejam usando essas questões todas para calar o cristianismo. A pergunta não é, pobre de nós, o que fazer? A pergunta é, como nós devemos agir? E eu tenho convicção de que quando a gente olha para as Escrituras, nós temos respostas, porque o cristianismo nasceu num mundo, creia, onde era muito pior do que hoje. Muito. Se nós achamos os nossos governantes corruptos, se nós não cremos na imparcialidade dos nossos magistrados, você não conhece a história greco-romana dos dias dos apóstolos e de Jesus. A própria morte de Jesus foi uma grande injustiça jurídica. A própria crucificação foi um grande atentado ao direito do contraditório. Então, nós temos sim respostas como cristãos, o problema é que nós cristãos não gostamos do que Cristo propõe. Então, hoje de manhã e hoje à noite, o objetivo não é responder diretamente aos problemas, mas se você for inteligente, prestar atenção, você vai ter elementos que vão ajudar você a viver neste contexto mau. Então, e se Deus permitir e houver tempo, no final da mensagem da noite, a gente abre para perguntas e respostas. A mensagem de hoje de manhã no Salmo 69 é oração de sofrimento. Hoje à noite, João 8, concluindo o capítulo, o título será Você não verá a morte. Como assim? E Suzano? E Nova Zelândia? Você não verá a morte. Se tiver tempo, ore para eu pregar rapidinho, sobrar tempo à noite, e a gente então responder perguntas, tá bom?
Até porque você não precisa se preocupar com o almoço agora cedo, tá ali, e nem com lanche depois do culto à noite, terá pamonha, tá bom? Abra sua Bíblia no Salmo 69. Oração de sofrimento. O título do salmo diz assim: ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia lírios. Verso 16: responde às minhas orações, ó Senhor, pois o teu amor é bom. Cuida de mim, pois a tua misericórdia é imensa. Não te escondas de teu servo. Responda-me sem demora, pois estou aflito. Vem e resgata-me, livra-me de meus inimigos. Tu sabes que sofro zombaria, vergonha e humilhação, vês tudo que meus inimigos fazem, os insultos deles me partiram o coração, estou desesperado. Se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem dera viessem me consolar. Esta é a palavra de Deus. Por favor, pastor, ore por mim. Não consigo nem orar. Muitas mesmo. Foram as vezes em que ovelhas, atravessando vales de sofrimento, expressaram-se com a mais profunda sinceridade, dizendo: por favor, pastor, ore por mim. Está doendo demais, não consigo nem orar. Já se sentiu assim? Outras vezes, também muitas outras vezes, o sofrimento era tanto, o vale da sombra da morte era tão longo e a situação tão complicada, que ovelhas desabafavam assim: pastor, eu não sei nem como orar, não tenho palavras, eu não tenho forças para pedir, e nem sei o que pedir a Deus, pastor. Por favor, pastor, me ajude em oração, ore por mim, pastor. Ah, meu povo, essas noites escuras da alma, quem nunca as atravessou? Fica pior ainda quando a gente, pastor também é gente. Fica pior ainda quando a gente, lá no fundo da alma, nutre aquela sensação de que Deus não está nos ouvindo. Você está diante de um problema e de uma realidade tão difícil que você chega à conclusão: não adianta orar. Não adianta orar. Se tiver de ser, será, com ou sem oração, não adianta orar. Gente, quando o sofrimento caminha de mão dada com a incredulidade, a gente fica a um passo do desespero ou de atos irreparáveis. Daí, por exemplo, o suicídio. O que é o suicídio? Se não o desespero ou o sofrimento. O suicídio é um ato de desespero, onde o sofrimento deu mão à incredulidade, juntou a mão com a incredulidade. E aí, sofrimento e incredulidade, isso não vai mudar, isso não vai melhorar, não tem jeito. Isso levado à última potência, leva ao desespero. Você soma esse sofrimento com a incredulidade, sofrimento, mais incredulidade, mais brecha ao tentador, diga-se, diabo. Claro que você não convida o diabo para entrar na sua vida, mas desespero, ou melhor, sofrimento de mão dada com incredulidade é brecha para o tentador entrar de forma ainda mais potente no coração desesperado. Aí nessas horas ninguém pode prever o que uma pessoa desesperada
nutrida pelo sofrimento e pela incredulidade. O que é que essa pessoa desesperada é capaz de fazer? Alguns se matam, outros matam. É o que vimos essa semana. Eu não tenho dúvida que assassinos estão sofrendo. Eu não tenho dúvida de que eles estão sofrendo e estão de mãos dadas com a incredulidade. Isso leva eles ao desespero. E quando eles não se matam, eles matam. E chegar a essa conclusão, por favor me entendam, não é de forma nenhuma a absolver alguém do inferno. Graças a Deus que quando a gente não sabe orar, a gente tem os salmos. Os salmos é a nossa escola de oração. Homens que sabiam o que é sofrimento, eles oraram. Eles registraram suas orações e deixaram suas orações para nós. E o Espírito Santo de Deus, o mesmo que inspirou esses salmistas, preservou para nós esses documentos que nós chamamos de livro dos Salmos. E ao longo da história nós os temos, para que a gente possa saber como orar em toda e qualquer circunstância. Portanto, quando você não souber como orar, quando você não souber como lidar com seu sentimento, volte-se para os Salmos. Volte-se para os Salmos. Depois do café com Deus, sexta-feira, os homens orando, um jovem me abordou e disse de um amigo que falou para ele que não gosta muito de estudar teologia, porque engessa os sentimentos. E eu pensei e disse ao jovem da nossa igreja, pobre coitado esse seu amigo, porque nossos sentimentos, se não colocarmos neles coleira, eles nos destroem. O coração é enganoso, sentimentos enganam, a ponto de Davi, o salmista, ter que virar para os sentimentos dele e dizer assim, ó minha alma, por que você está abatida? Ó meu sentimento, preste atenção em Deus, como Ele é bom, o que Ele tem feito, ó minha alma. Davi pega a alma dele no carpete do desespero, largada no chão, coloca uma coleira no sentimento dele, ergue seu sentimento e diz, olhe para Deus. Os salmos servem para isso, para você pôr coleira no seu sentimento, guia no seu sentimento, e não permitir que seus sentimentos te dominem, mas você, dominado ou dominada pelas Escrituras, vai saber, lendo os Salmos, por exemplo, como eu devo sentir, o que eu devo pensar, como eu devo orar na hora do sofrimento mais incredulidade, para que eu não entre em desespero. Os Salmos é questão de sobrevivência, e eu lamento, tem crentes, especialmente os mais jovens, não gostam dos Salmos. Não viveu bastante para saber o que é sofrimento. É o que a gente tem buscado fazer ao longo dessa série. Minha função como pastor, dentre outras coisas, em primeiro lugar, é ensinar você a orar. E eu ensino você a orar de duas formas, orando, e vocês me ouvem orar. Foi assim o hábito dos protestantes ao longo da história inteira. Sermões pastorais e orações pastorais, orações geralmente antes dos sermões, e há orações de Spurgeon, de Martin Lloyd Jones e de outros homens da igreja, que se você lesse as orações que estão hoje impressas, foram registradas, você descobre que no mínimo cada oração levava 15 a 20 minutos, imagina eu orando por 15 minutos, e ao final você diz amém, a bênção apostólica e vamos embora, porque já foi um sermão, não é mesmo? Mas você, como uma criança, aprende a falar de que maneira? Ouvindo seus pais falarem. Você aprende a orar ouvindo alguém orando. Você adquire vocabulário, você adquire
percepção, você entende o sentimento daquela pessoa conectado à forma como ela põe e expressa em palavras a Deus. Mas você também aprende a orar quando eu exponho os salmos. Os salmos é o vocabulário da alma. Daria uma frase para o story do seu Instagram. Os salmos é o vocabulário da alma. Como a alma deve sentir, o que ela deve pensar, como ela deve orar. E quando você estiver sofrendo e não crendo que Deus te atenderá, simplesmente leia um salmo. Leia o salmo para você e diga: Deus, agora eu estou lendo para o Senhor, porque eu não sei orar. E o que esse salmista está dizendo expressa o que eu sinto. Então, eu estou lendo o salmo para o Senhor como sendo minha oração. Faça isso. Você vai aprender a orar. Salmo 69. O Salmo 69 é o início da conclusão do segundo livro do Saltério. O livro dos Salmos se definem ou se formam ou foi estruturado na forma de 5 livros. O livro 1 vai até o Salmo 41. O livro 2 vai até o Salmo 72, do 42 ao 72, e assim por diante. O Espírito Santo de Deus inspirou os autores e os editores do livro dos Salmos, porque os Salmos foram sendo colecionados ao longo de muitos anos na história de Israel, e foram sendo agregados. Terminou o livro 1, aí veio o livro 2, o livro 3, até o 5, e os Salmos estão aqui. E o segundo livro dos Salmos, ele começa a sua conclusão no Salmo de hoje, o Salmo 69. E o que nós temos do Salmo 69 ao 72 são 4 orações. O Salmo 69, oração de sofrimento. Salmo 70, oração de desespero. Salmo 71, ouça bem, oração do idoso, é um idoso orando. Salmo 72, oração pelo rei, pelo governante, pela autoridade política estabelecida. Então, é dessa forma que nós vamos olhar para esses salmos. 69, oração de sofrimento. 70, oração de desespero. 71, oração do idoso. Como eu devo orar na minha velhice? Você sabe como orar na velhice? Eu tenho 45, farei 46 se viver até lá, mas creia em mim, eu já sinto as dores de 46 anos. Elas existem. Eu corro na esteira, desço mancando. E aí eu vou para o exercício das pernas, tentando fortalecer musculatura. Quando eu tinha 14, meu povo, eu corria como um cavalo de corrida. Se eu for jogar bola hoje, falta perna, eu capoto na quadra. Creia em mim, 46 anos não é 96, eu sei, mas já é velhice, de alguma maneira. Então, como é que na medida em que eu envelheço, o corpo perde a garantia, as enfermidades começam a aparecer? Como é que eu oro para não ficar orando apenas assim: ai Senhor, sara minha coluna, ai Senhor, sara minha gastrite, ai Senhor, meu colesterol está alto, ai, 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 ai. Como que a gente ora na velhice? Salmo 71. E o Salmo 72, como a gente ora pelo rei. Então, Deus permitindo, a gente vai estudar cada uma dessas orações. A gente quer aprender como que a gente pode orar em toda e qualquer circunstância. Sofrendo, quando estivermos desesperados, velhinhos, quando formos orar pelas nossas autoridades e assim por diante. Salmo 69, oração de sofrimento. O panorama do Salmo. O Salmo 69 é um salmo messiânico, ele fala de Jesus. Junto com o Salmo 22 e com o Salmo 110,
o Salmo 69 é o mais frequentemente citado no Novo Testamento. Os salmos mais citados no Novo Testamento são 22, 69, 110. O Salmo 69 é atribuído a Davi, porque tem afinidades muito definidas com outros salmos que são claramente de Davi, por exemplo, Salmo 35, Salmo 40, Salmo 109. Mas, quando a gente olha para o Salmo 69, a gente encontra algumas passagens que parecem falar de um período depois de Davi. Por exemplo, se você ler o Salmo 69, a partir do verso 30 até o final, verso 36, você fica com a impressão de que o que está sendo dito nesses versículos são acontecimentos depois da era de Davi. E é possível. E é possível, portanto, que alguém depois de Davi tenha pegado o salmo que Davi escreveu até o 29, verso 29, e acrescentou, e manteve o nome de Davi, e tudo isso sob inspiração do Espírito de Deus. Então, a coleção de salmos é uma herança viva dos judeus, e alguns deles ou foram adaptados ou sofreram acréscimos para novas ocasiões na história de Israel, no período dos profetas. E quando encerrou o período dos profetas, terminou a era de edição dos salmos. Sendo que o último profeta bíblico é Malaquias. Então, qualquer que sejam as ocasiões narradas aqui no Salmo, quando a gente lê, a gente encontra o salmista sofrendo de uma maneira inexplicável, difícil de pôr em palavras. Tinha pouca força até para orar o salmista, a gente vai ver isso. Ele clama a Deus em oração. O título do salmo diz assim: ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia lírios. Charles Spurgeon, ele é poético na forma de colocar as coisas, e no comentário que ele escreveu sobre este salmo, quando ele pega essa expressão com a melodia lírios, ele diz assim: o lírio entre espinhos, o lírio do vale, bom e belo, desabrochando no jardim do Getsêmani. Fecha aspas. Ele está chamando o lírio aqui de Jesus. Porque o salmo aponta para Jesus, nos remete à dor e ao sofrimento que o Filho eterno de Deus padeceu no nosso lugar. Mas em que pese as referências ao Messias, o salmo primeiramente descreve os sofrimentos de Davi, os sofrimentos do povo de Deus ao longo da história da salvação, e nos ensina como nós devemos sentir, orar e nos expressar na hora de maior sofrimento. Eu cito aqui a divisão que o Spurgeon faz desse salmo, eu não vou ler aqui por questão de tempo, você pode ler depois no manuscrito que vai estar no site da igreja. Mas nós vamos dividir esse salmo em 5 partes, baseando-nos no que Spurgeon fez com esse salmo. Primeira parte, para você desenhar na sua Bíblia e saber ler esse salmo. Do verso 1 ao 4, Davi fala da melancolia da alma. Do 1 ao 4, melancolia da alma. Do 5 ao 12, a maldade dos insultos. 5 ao 12, maldade dos insultos, o salmista está sendo insultado, 5 a 12, por isso a alma dele está melancólica, 1 a 4. Como que ele combate isso? Ele mantém a esperança, a manutenção da esperança, verso 13 a 18. A manutenção da esperança, 13 a 18. A alma melancólica por causa da maldade dos homens tem que manter a esperança em Deus, 13 a 18. Em quarto lugar, a magnitude do sofrimento. Ou seja, Davi quer que a gente enxergue que ele está buscando manter a esperança em Deus, não num contexto fácil, mas de magnitude indescritível no que tange o sofrimento. Verso 19 a 21, a magnitude do sofrimento. E por último, ou penúltimo,
a maldição devida a esses ímpios. 22 a 28, a maldição devida aos ímpios, 22 a 28. E por último, a música do coração de Davi, 29 a 36. A música do coração, 29 a 36. Essa é a divisão do Salmo. Se você anotou, se você percebeu, eu poderia agora fechar a Bíblia e você ir para casa, ler com isso em mente. Eu tenho certeza o Espírito de Deus te iluminaria. Porque grande parte daquilo que nos impede de compreender determinado texto bíblico, e essa é a minha função principal como pastor, por isso eu acredito na pregação expositiva, por isso eu não sou do tipo que chega aqui, lê um versículo, foge do versículo, não volta por versículo, ou não segue uma lógica, porque a função principal do pastor, do pregador, é ensinar você a ler a Bíblia. Se eu não te ensinei a ler a passagem que eu estou expondo, eu fracassei, por mais que eu tenha dito coisas bonitas ou verdadeiras. Então, quando você entende o livro, entende a divisão, lê, é isso que a gente está fazendo com os jovens. A gente está lendo Romanos sexta-feira à noite com os jovens. Nós estamos desembrulhando Romanos, unboxing Romanos, e a gente está ensinando eles a lerem com essas divisões do livro. Então vamos lá. Primeiro, a melancolia da alma. Gente, a melancolia do salmista era tanta, versos de 1 a 4, que a imagem que ele usa para descrever é impressionante. O versículo 4 é uma referência a Jesus. João entende isso, João 15, 25. Mas ouça a melancolia da alma desse homem, a tristeza desse homem, o desencanto, de alguma maneira, a depressão, seja ela aguda, parece que era uma depressão aguda e não crônica, um momento de tristeza profundo, passageiro, e não apenas e não aquela depressão que leva uma vida. Não era crônico, era um negócio pontual, mas era profundo bastante. Olha como ele se descreve no sofrimento. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até meu pescoço. Imagina você se afogando. Afundo cada vez mais na lama e não tenho onde apoiar os pés. A sensação é essa de afogamento. Quem teve pânico ou tem síndrome de pânico sabe o que é isso. Eu vou morrer. Essa sensação de água até o pescoço e chegando na narina, e você não respira, é isso. Afundo cada vez mais na lama, não tenho onde apoiar os pés, por mais que eu tente me apoiar, eu não consigo. Entrei em águas profundas e as correntes me cobrem. Estou exausto de tanto clamar, minha garganta está seca. Meus olhos estão inchados de tanto chorar à espera de Deus. Os que me odeiam sem razão são mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. Muitos inimigos tentam me destruir com mentiras, exigem que eu devolva o que não recebi. Você percebe a melancolia do salmista? Um homem, gente, que já não tem mais lágrimas, não tem mais saliva. Você sabe que ele chorou porque os olhos estão inchados. Ele está num ponto de desespero, como você, encontrando alguém que você ama, chorando num velório a morte de um ente amado. Você olha para aquela pessoa com o rosto inchado, os olhos inchados. O sofrimento é tanto, o choro foi tanto que não tem mais lágrimas. A oração de sofrimento, ela é fruto de uma alma melancólica, que às vezes não tem ar para respirar, lágrimas para derramar. Não tem como esconder o sofrimento, os olhos estão inchados de tanto chorar. Os pés não têm aonde se firmar, a agonia é intensa.
E tudo isso por causa da maldade, dos insultos que o salmista introduziu no verso 4, que agora ele vai descrever do 5 ao 12. A maldade dos insultos. Olha só, verso 5. Ó Deus, ele falou que os insultos que ele começou a falar no verso 4, ele disse: meus inimigos mentem sobre mim, eles dizem que eu roubei algo de alguém, tomei algo de alguém, não é verdade. Mas olha o que ele faz agora, diante da maldade do ímpio. E isso é muito importante, quando o ímpio causa um mal contra o justo. A primeira reação, biblicamente falando, é você voltar para o seu coração. Ele diz assim: ó Deus, tu sabes como sou tolo. É impossível esconder de ti meus pecados. É impressionante, Davi não se exime de culpas. Sim, no que tange ao que estavam dizendo sobre ele, era mentira. No que tange aquele pecado em particular de que o acusavam, era mentira. Mas ainda assim, ele era pecador em outras áreas ou dimensões. E a grande preocupação dele agora, verso 6, não permitas que por minha causa sejam envergonhados os que em ti confiam. Como é diferente dos nossos líderes religiosos de hoje, que quando são acusados, até de mentira na mídia, em vez de se preocupar com o nome de Deus, preocupam em defender a sua reputação. Não é mesmo? Fuja desses. Fuja desses que vai para a mídia defender sua reputação. Fuja! O nosso Senhor nunca fez isso, nem Davi. Não permitas que por minha causa sejam envergonhados, não a mim, mas os que em ti confiam. Por quê? Porque olhariam para o rei sendo acusado e diria: já que o rei é acusado, então eu não quero nada com o Deus desse rei. É isso que Davi teme, que abandonem o Deus dele por causa dele. Mesmo que fosse mentira o que diziam sobre ele. Ó soberano Senhor dos exércitos, não deixes que por minha causa sejam humilhados, ó Deus de Israel. Essa é a atitude de humildade desse homem. Ele está diante da maldade dos insultos. Nós, cristãos, temos sido insultados ao longo da história, e qual deve ser a nossa preocupação número 1? É o seu nome, é a sua reputação, ó Deus, e não o meu conforto. Mas o que eu vejo os crentes hoje é com medo de perder privilégios. E Davi não se preocupa em perder privilégios, ele se preocupa em que Deus seja zombado. Ou não seja zombado, ele não quer que isso aconteça. A maldade está lá, clara, e nós vimos o quanto ele está sofrendo até o verso 4. Mas do 5 em diante ele diz: não pode ser assim com o seu nome, dane-se o meu. Verso 7, pois por tua causa suporto insultos, meu rosto está coberto de vergonha, até meus irmãos fingem não me conhecer, tratam-me como um desconhecido. Isso aconteceu com Jesus, Mateus 3, 31 a 35, ou Marcos 3, 31 a 35, você vê que Jesus foi tratado assim pelos irmãos. Achavam que ele estava louco. O zelo por tua casa me consome, João 2,17, isso se aplicou a Jesus. Então, o zelo que me consome me faz ser perseguido. É assim, meu povo, quanto mais você tentar viver piedosamente, mais vão te perseguir. Não tema se amanhã o YouTube, o Facebook, o Instagram, as mídias sociais impedirem cristãos de dizer o nome Jesus, que dirá de pregar. É assim, vai ser assim. Quanto mais zelo, mais insultos.
Os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Veja, não estão insultando a mim como pastor ou pregador, não estão insultando você ou eu como cristãos, estão insultando o nosso Deus. E como não tem como pegar o nosso Deus pela garganta, pegam os cristãos, meu povo. Quando choro e jejuo, eles zombam de mim. Quando visto pano de saco, eles riem de mim. Sou o assunto principal de suas conversas e os bêbados cantam ao meu respeito, zombam de Jesus e dos crentes nas mesas dos botecos. É a maldade dos insultos. Como é que a gente reage, meu povo, diante de um mundo que cada vez mais cerca o crente, os cristãos, e cada vez mais tenta impedir a nossa liberdade de expressão? Gente, você não precisa ser estudioso para concluir que isso vai acontecer. Paulo já disse isso em consonância com o Salmo, 2 Timóteo 3,12. Todos que tentarem viver piedosamente sofrerão perseguição. Jesus diz em João 16:33, no mundo vocês terão aflições. Mas com bom ânimo eu venci o mundo. Como ele venceu o mundo? Ele está antecipando a morte e ressurreição. A vitória não é que a gente vai ter voz lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Não! Essa não é a vitória. A vitória é que nós vamos ter voz no tribunal de Deus. Cristo é a nossa voz lá. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você quer saber como é que o mundo vai tratar o cristão? Mateus 10, 24 e 25, Jesus diz assim: o discípulo não está acima de seu mestre, nem o escravo acima de seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre. Em que sentido? E o escravo ser como seu senhor. Em que sentido? Jesus explica. É Jesus que está dizendo, não é Paulo. E não teria problema nenhum se fosse Paulo. Mas Jesus diz, uma vez que o dono da casa, quem é o dono da casa? Jesus. Uma vez que o dono da casa foi chamado de demônio, Belzebu, os membros da família, quem são os membros da família? Eu e você, crentes, serão chamados de nomes ainda piores. Dá tempo de você abandonar o cristianismo. Porque nós seremos chamados de nomes piores do que de Belzebu. Se você está no cristianismo porque você quer conforto, desculpa, vai para o Zen budismo. Cristianismo é ser chamado de nome pior do que Belzebu. Por quê? Porque João 15, 18. João 15, 18 a 20. Olha o que Jesus diz. Por que que eles nos odeiam? Por que que eles chamam Jesus de Belzebu? Por que que eles vão nos chamar com nome pior do que Belzebu? João 15, 18. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se vocês pertencessem ao mundo. Se vocês fossem do mundo, igual ao mundo, pensassem como o mundo, dissessem como o mundo, vocês seriam amados pelo mundo. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. O mundo os odeia porque eu os escolhi, diz o Senhor. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão, e se obedecerem à minha palavra, também obedecerão à sua. Inclusive, Jesus está dando uma promessa de que se nós não temermos o mundo e continuarmos pregando a palavra, alguns ouvirão a palavra. É isso que ele está dizendo.
Então eu fico vendo cristão morrendo de medo, estou esquecendo da expressão que está se usando, meu Deus. Estão nos tolhindo de liberdade de falar, a palavra de Deus não vai ser pregada, larga de ser bobo. Enquanto você fica caçando o número de besta, você está sendo uma besta, porque Jesus está dizendo aqui o seguinte: a perseguição ela existe, vão nos odiar, mas se você não tiver medo disso, e com amor continuar dizendo a verdade, assim como vocês obedecem a minha palavra, eles vão obedecer a de vocês. Confiem, preguem. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Perca o medo de morrer e de ser tolhido, e continue amando e pregando. Pedro entendeu isso. O Pedro que pegou a espada para matar os soldados que vieram para crucificar Jesus. O Pedro armado, o Pedro com posse de arma. O Pedro armado entendeu isso. E aí você conclua se Pedro continuava com a espada ou não no bolso. 1 de Pedro 2, 21. 1 de Pedro 2, 21 a 25. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Cristo é seu exemplo, sigam os passos de Cristo. Cristo nunca pecou, Cristo nunca enganou ninguém. Cristo nunca revidou quando foi insultado. Cristo nunca foi babá diante de câmaras para dizer que recebeu um cheque como oferta, e esses esquerdopatas. Cristo não revidou quando foi insultado. Cristo não ameaçou se vingar quando sofreu. O que Cristo fez? Cristo deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Cristo mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor e guardião de sua alma. Pedro está dizendo: olhe para Jesus e imite Jesus. Olhe para Jesus e confie de que Ele é o justo juiz. Olhe para Jesus e saiba que você é ovelha do aprisco dEle. Ele guarda a alma de vocês. Crente, se a gente cresce nisso, e se a gente enfrentasse os insultos que tendem a piorar, e as perseguições que tendem a piorar, se a gente enfrentasse isso com amor, graça e verdade, o mundo seria alcançado como foi o cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo fez a diferença que fez, porque eles viveram como tinha que viver. Então essa é a maldade dos insultos, e a gente lida com a maldade dos insultos como Davi lidou. A gente confia em Deus, a gente diz: Deus, o importante não é meu nome, o importante é o seu. Deus, eu sei que eu sou tolo, eu sei que eu já pequei. Deixa eu te dizer uma coisa que vai te chocar, mas é a pura verdade. Sabe o que impede eu ou você de fazer o que qualquer um desses assassinos fez essa semana? Graça. Nós somos capazes, entregues a nós mesmos, de atrocidades iguais ou piores. Graça. Estamos vivos pela graça, estamos crendo na verdade pela graça. Oh, meu povo, creia nisso. Responda com amor, confiando de que o justo juiz é Cristo, Ele é pastor das nossas almas, Ele guarda as nossas almas.
E Ele cuidará de fazer que a palavra dEle alcance o que tem que alcançar e cumpra o que tem que cumprir. Então virá o fim. Eu não escuto amém, eu tenho que pregar na igreja pentecostal, não é possível. Vocês estão dormindo? Meu Deus do céu! Eu estou aqui dando a minha alma e vocês estão aí. Amém! Venha, Senhor Jesus, Maranata! Em terceiro lugar, a manutenção da esperança. Como é que você mantém a esperança nesse mundo que está te matando? Olha o contraste, verso 13, eu porém, ele está fazendo um contraste com o que ele acabou de dizer, e o que ele acabou de dizer, verso 11 e 12, quando visto o pano de saco, eles riem de mim, sou o assunto principal de suas conversas, os bêbados cantam ao meu respeito, eu porém buscarei meus direitos, eu porém continuo orando a Ti. Que coisa linda. Se a gente orasse mais e fizesse menos manifestações, nada contra tais, viu? Nada contra, necessariamente. Por favor, não me diga que eu sou de esquerda. Eu não sou de esquerda. Que alguns de direita aí podem falar assim, pastor bandiou. Não sou de esquerda, não sou de direita, sou de Jesus Cristo. Se a gente orasse mais como povo, Senhor, misericórdia de mim, misericórdia de nós, misericórdia dessa nação, Senhor, não dá, Senhor, minha vontade é ir lá pegar o Gilmar Mendes pelo pescoço e degolar, mas eu não posso, meu Deus, morde a mão e diga, faça o Senhor uma obra nele e em mim, nessa nação e em mim, no meu presidente e em mim. Ó Deus, misericórdia de mim, misericórdia do Gilmar, misericórdia do Lula, misericórdia desse Bolsonaro, misericórdia dessa Dilma, que empacota vento, meu Deus do céu. Eu, porém, continuarei orando a Ti, Senhor, na esperança de que desta vez... Ou seja, quantas vezes ele orou e não viu Deus fazer nada? Você sente a dor de Davi? Eu sinto. Quantas vezes, Deus? Dessa vez, Deus, eu vou orar mais uma vez. Escuta, Deus. Dessa vez, vê se me ouve. Você está vendo como é que nem todas as orações são respondidas no tempo da gente? Dessa vez, me ouve. Eu vou continuar orando, eu não vou mudar minha tática, eu não vou montar um exército, e ele poderia, ele era rei, eu não vou montar um exército para sair matando todos que se levantam contra mim, não, eu oro a Ti. E olha que Davi é conhecido como o homem que mais derramou sangue. Responde-me, ó Deus, por Teu grande amor. Ele está alimentando a esperança dele, e como ele alimenta, ele vai citar aqui um monte de atributos de Deus, de qualidades de Deus. Responde-me, ó Deus, por Teu grande amor, salva-me por Tua fidelidade, livra-me do atoleiro, não permitas que eu afunde ainda mais, salva-me dos que me odeiam, tira-me desta água profunda. Então ele já chamou Deus de amor, de fiel, de cheio de favor, ele já chamou Deus de Salvador. Não deixes que as correntezas me cubram, Deus é salva-vidas, nem que as águas profundas me engulam, nem que a cova da morte me devore. Responde as minhas orações, ó Senhor, pois o Teu amor é bom. Cuida de mim, pois a Tua misericórdia é imensa. Não te escondas de Teu servo, responde-me sem demora, pois estou aflito. Vem, resgata-me. Deus é resgatador, livra-me, Deus é libertador, livra-me dos meus inimigos. Você percebeu como é que ele está mantendo a esperança dele em Deus? Ele olha para Deus, ele para de ler o antagonista, ele para de ler o popular, ele para de ler Folha de São Paulo, Estadão, ele para de buscar notícia em blog, ele para com isso e vai para Deus. Oh, meu povo.
Vai para Deus, conheça seu Deus, leia sua Bíblia, conheça o Deus soberano. O que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo nesse momento é fichinha, perto do que um dia o mundo já foi. Não há nada novo debaixo do sol. Mas o crente enfuca o coração dele, existe esse verbo? Nem sei, minha avó usava, enfuca, provoca o coração dele com notícias desgraçadas, e dorme com isso no coração. Acorda de manhã cedo e enfuca e lê mais notícia. E aí abre a boca, não fala do seu Deus. Não se fala do atributo de Deus, da grandeza de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus, do livramento que Deus pode dar. É impressionante. E Davi está nos ensinando. E olha que Davi estava sofrendo e muito. Leia de novo, de 1 a 4 e veja. E ele diz: Deus, não obstante a tudo isso, eu vou olhar para o Senhor. Eu não vou parar de orar, na esperança de que dessa vez o Senhor responda. E se não responder, da próxima vez eu vou dizer a mesma coisa. Dessa vez, até você se convencer e orar como Paulo. Maranata, vem logo, Jesus. Por isso que eu pedi para Orlando cantar o hino, meu coração sofredor, descanso seguro encontrou. Como? Seguindo os conselhos de amor que estão na palavra. Nos astros que brilham nos céus, da lua no brando clarão, eu leio poemas a Deus, uma referência ao salmista, que não dormia, e recitava a palavra de Deus a Deus, os salmos a Deus. Eu leio poemas a Deus que falam de amor e perdão. No livro bendito encontrei palavras de amor e de luz, e canto celeste escutei dos anjos saudando Jesus. Os males desse mundo deixei, por isso me pus a cantar. Com Deus para sempre estarei, irei com Jesus ao seu lar. A magnitude do sofrimento. Aí Davi volta a falar do sofrimento dele. Porque a esperança que ele busca manter, do verso 13 ao 18, ela é intercalada com a magnitude do sofrimento. Ele falou disso, a manutenção da esperança, a maldade dos insultos, de 5 a 12. Aí ele volta a falar do tamanho do sofrimento, verso 19. Tu sabes que sofro zombaria, vergonha, humilhação. Zombaria, vergonha, humilhação. Vês tudo que meus inimigos fazem, os insultos deles me partiram o coração. Estou desesperado, se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem dera viessem me consolar. Em vez disso, colocam veneno na minha comida, oferecem vinagre para matar minha sede. Jesus literalmente sofreu isso na cruz. Ninguém para me ajudar. Ele está falando da magnitude, gente capaz de me matar sem deixar que eu saiba que está me matando. E sabe o que é maravilhoso sobre isso? Nós temos um Salvador, um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas, enfrentou as mesmas tentações, passou pelo mesmo sofrimento, sem pecado. E por isso Hebreus fala que nós devemos nos aproximar dele com confiança, sabendo que receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Hebreus 4, 15 a 16. Tudo que nós sofremos, a magnitude desse sofrimento, Jesus mesmo sofreu e padeceu. Portanto, achegue-se a Ele, Ele sabe o que é padecer. Em quinto lugar, a maldição devida aos ímpios. Agora o senhor chegou na parte boa. É uma linguagem poética, de novo, precatória, simbólica, para dizer que Deus punirá o pecado na proporção da imensidão do pecado cometido. Muita gente acha que Deus é injusto de punir eternamente alguém, mas, assim como um juiz absolve uma pessoa que estuprou e matou uma criança de 9 anos, digamos, estuprou e matou a criança, 9 anos, e depois de 1 mês preso, o juiz solta. Não, tá bom.
Esse juiz é o quê? Injusto. Por quê? Porque a pena tem que ser na proporção do crime. Eu castraria um homem desse, mas eu não sou juiz e nem legislador de leis. Então pensa Deus. Deus é infinitamente glorioso e o homem peca contra essa glória infinita. Que tamanho de pena tem que ser? Eterna. Senão ele seria injusto. E olha o que diz o texto, verso 22, que a mesa farta diante deles se torna em laço. Ou seja, eles se gabam de ter comida e bebida. Que lhes falte isso, que lhes falte a fonte de seus prazeres, é isso que o salmista está dizendo, e que sua prosperidade se torne armadilha, que seus olhos se escureçam para que não vejam, e que seu corpo trema sem parar, derrama tua fúria sobre eles, consome-os com o ardor de tua ira, que as casas deles fiquem desoladas, e que não reste ninguém em suas tendas, pois insultam aquele a quem castigaste. Acrescentam dor a quem feriste. Davi está falando do Deus que corrige seus filhos e, estando em correção, os ímpios se aproveitam disso e acaba de destruir. Amontoa uns sobre os outros os pecados deles, não permitas que sejam absolvidos, apaga o nome deles do livro da vida, não deixes que sejam incluídos entre os justos. Quem confia no Deus que aplica a pena na proporção do pecado, consegue amar o pecador. E a última coisa, a música que brota do coração de Davi, 29 a 36. A música que brota no coração do homem que aprendeu a confiar em Deus na hora do sofrimento. Lembra que Davi começou falando de falta de ar, de afogamento. Olha como ele termina. Estou aflito e sofro. Socorre-me, ó Deus, com tua salvação. Então louvarei o teu nome. O nome de Deus com cânticos e o exaltarei com ações de graças, pois isso agrada o Senhor mais que sacrifícios de bois, mais que ofertas de touros com chifres e cascos. Os humildes verão Deus agir e se alegrarão. Animem-se todos que buscam socorro em Deus. Animem-se todos que buscam socorro em Deus. Pois o Senhor ouve o clamor dos pobres, não despreza seu povo aprisionado. Louvem-no, ó céus e terra, os mares e tudo que neles se move. Pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Seu povo viverá ali e em sua própria terra se estabelecerá. Os descendentes dos que te servem herdarão a terra, os humildes herdarão a terra, e os que o amam ali viverão em segurança. Perdão pelo horário, mas você é bombardeado o dia todo, a semana inteira. Se a gente não fizer isso aqui, eu não sei onde mais você consegue beber para saber sobreviver. Então eu termino te dizendo algumas coisas. Primeira, não importa o tamanho do sofrimento, espere em Deus, com ou sem lágrimas, com ou sem lugar para apoiar os pés, com ou sem esperança, espere em Deus. Davi esperou em Deus, e toda hora ele orava, dessa vez me responde, dessa vez me responde, espere em Deus. Segundo, nosso sofrimento deve nos remeter ao nosso próprio coração, e não apenas ao ódio contra quem peca contra nós. Davi examina o coração dele, verso 5. Em terceiro lugar, quanto mais buscarmos viver piedosamente, mais nós vamos sofrer. Saiba disso. Porque se você busca no cristianismo travesseiro com pena de ganso, deixa eu te lembrar que o nosso Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. Em quarto lugar, mantenha a sua fé e a sua esperança no conhecimento de Deus em Cristo Jesus, e não nas notícias,
Nossa esperança não é o que diz o noticiário, nossa esperança é o que diz o Senhor Jesus Cristo em sua palavra. Leia, conheça o seu Senhor e Salvador. Não há sofrimento pelo qual o nosso Senhor e Salvador não tenha passado. Tanto que ele usou esse salmo para falar dos próprios sofrimentos. O que Davi sofreu, Jesus sofreu em última potência. O que nós sofremos, Jesus conhece com propriedade. Acheguemo-nos a Ele. O Senhor julgará com justiça aqueles que se levantam contra Deus e o seu ungido. Ai deles. E por fim, Cristo sofreu tudo o que sofreu no nosso lugar, para que pela fé na vida e na obra dEle, a gente pudesse ter salvação e um novo cântico no coração e nos lábios. Então eu te digo, ore com fé, ore os salmos. E se você não souber como orar, leia o salmo a Deus, dizendo, essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a orar no sofrimento. Ensina-nos a enfrentar tanto o câncer, como os ataques dos ímpios contra o Senhor e o cristianismo. Ó Pai, não importa o sofrimento, se pessoal, se no corpo, ou se social e na comunidade. Ensina-nos a orar, a te buscar, a te conhecer. Seja Jesus a nossa esperança, a nossa alegria. Coloque em nós a confiança de que Ele que sofreu o que nós sofremos, permite que nós nos acheguemos a Ele confiantes de que Ele nos atenderá em momento oportuno. Salve pessoas através do que foi dito aqui. Salve-as de si mesmas. Salve-as da ilusão ideológica, religiosa. Salve-as do desejo de ter uma vida confortável em nome de Jesus. Salve-a do inferno e da ira de Deus. Que todos nós saiamos daqui com os olhos colocados em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, no nome de quem nós oramos. Amém.